Olá pessoal, olá meus amigos empreendedores do campo, aqui do nosso canal. Olha só, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês hoje para falar sobre pastagens e falar para vocês uma das principais diferenças entre pastagem anual e pastagem perene. Nós estamos agora numa época saindo do inverno, né, começando daqui a algumas semanas o verão. E a gente precisa começar a planejar os nossos pastos, as pastagens aí nas nossas propriedades. E aqui eu vou mostrar para vocês uma diferença, a maior diferença com certeza, entre pastagem de verão e pastagem perene e pastagem anual, principalmente quando a gente fala de pastagens de verão. Eu fiz aqui dois gráficos aqui no meu quadro, fica do lado de cá, dois gráficos aqui no meu quadro, onde nós vamos fazer uma comparação entre pastagem anual e pastagem perene. O que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico? Aqui está a necessidade de alimento das vacas em uma determinada propriedade, a produção de pastagens e aqui os meses do ano, começando em janeiro e terminando em junho. Os dois gráficos são idênticos. O que a gente vai mostrar de diferente nesses gráficos é a curva de produção das pastagens e qual é a principal diferença entre você ter uma propriedade somente com pastagem anual e você ter uma propriedade onde você tem pastagem perene. A principal diferença delas, e com certeza isso vai influenciar bastante na produção e no custo da produção de leite aí na sua propriedade. Quando a gente fala de pastagem anual, né, nós temos um pico de produção da pastagem anual. Vamos pensar na pastagem de inverno. Ela começa a produzir lá em maio, por aí, né? Em maio ela começa a produzir e ela tem um pico de produção em junho, julho, agosto ela começa a diminuir e lá em setembro ela chega ao fim. Algumas duram um pouco mais, vão até outubro, vão até novembro, né? Dependendo da pastagem que você tem. Então vamos botar esse nosso gráfico aqui um pouquinho mais adiante, tá? Fazer ele mais ou menos assim. Esse aqui seria o gráfico de produção de pastagem de inverno. E aí nós temos o gráfico de produção da pastagem de verão, que ela começa depois que acaba a pastagem de inverno, você precisa fazer a implantação da pastagem de verão, e aí você vai ter uma janela aqui de 30, 45 dias, e aí nós temos aqui novamente o crescimento da pastagem de verão, que vai vir aqui e vai terminar aqui mais ou menos em abril. E aí nós vamos ter aqui também um espaço para fazer a implantação da pastagem de inverno. Bom, aqui nós temos dois grandes vazios forrageiros, né? A saída do verão e início do inverno e a saída do inverno e início do verão. Nós temos dois pontos críticos aqui para quem trabalha só com a produção de pastagem anual. Nós podemos ter duas épocas do ano com produção praticamente zero da pastagem, de pastagem. Isso vai acarretar mais silagem para os seus animais, maior custo de produção e com certeza também redução na produção de leite. Já nesse quadro aqui nós vamos fazer a pastagem perene, nós vamos implantar na nossa propriedade pastagem perene. Como é que vai ser o nosso gráfico nesse caso aqui? Nós vamos ter a pastagem de inverno, da mesma forma, né, sendo implantada em maio, em final de abril, né, início de maio, nós vamos ter o início da implantação da pastagem de inverno, nós vamos ter o pico de produção dela e depois nós vamos ter também a queda na produção da pastagem de inverno, né? Aí a gente vai usar a pastagem perene, né? Nós vamos ter a pastagem perene, que pode ser Tifton, Gigs, Capinhares, Mombaça, enfim, qualquer tipo de pastagem perene, ela vai começar a produzir assim que a gente tem, né, logo o veranico no final do inverno, então ela vai começar a produzir, né, e essa pastagem vai produzir em dezembro, vai entrar aqui no início do ano e ela vai produzir geralmente até as primeiras geadas. Aí o que vai acontecer? Olha só, se vocês viram aqui, ó, a gente não tem produção
nula de pasto, ou seja, a gente vai ter produção de pastagem, né? Na saída do verão, início do inverno, a gente vai ter a pastagem de verão produzindo ainda, você vai começar a instalar a pastagem de inverno, se você tem um piqueteamento, você vai poder fazer isso conforme os animais vão pastejando, e na saída do inverno você não vai precisar fazer absolutamente nada. O principal vazio forrageiro, ou a maior dificuldade no caso de pastagem perene, nós vamos ter aqui, ó, tá? Na saída do verão, início do inverno, porque você vai ter que implantar a pastagem de inverno e vai ter que cuidar para que essa pastagem esteja pronta para receber os animais. Já na saída do inverno para o verão, a gente não vai precisar fazer implantação de pastagem, ou seja, assim como a pastagem de inverno vai deixando de produzir, a pastagem de verão já vai estar produzindo e você vai colocar os animais direto naquela área. Já aqui nós temos dois grandes espaços, tá? Geralmente espaços de 40, 45 dias, em que você não vai poder utilizar aquela área porque vocês acabaram de implantar a pastagem de inverno, precisa esperar crescer, e da mesma forma você vai implantar a pastagem de verão e precisa esperar crescer. Então dá para ter uma ideia bem interessante nesses dois gráficos e fica bem nítido qual a importância de você trabalhar com pastagem perene na sua propriedade. Mas, Vanderlei, você acha que pastagem anual não é interessante? Pessoal, pastagem perene em propriedade com produção de leite ou gado de corte é fundamental para que você diminua o vazio forageiro o máximo possível e assim você diminua principalmente custos com a alimentação dos animais. Não quer dizer que você não possa implantar uma pastagem anual, você não possa usar uma aveia de verão, você não possa utilizar um milheto, um sorgo, enfim, qualquer tipo de pastagem anual. Você pode utilizar sim na sua propriedade, porém tem que levar sempre em consideração que você tendo uma pastagem perene, você vai ter uma grande redução de custo, porque você planta uma vez e você não precisa gastar todo ano com semente, com máquina para preparar a terra, você não vai ficar mexendo a terra e principalmente porque você não vai perder tempo, ou seja, você não vai ter esse vazio, esse espaço que você não consiga utilizar aquela área dentro da sua propriedade. Esse é o principal benefício que uma pastagem perene traz para você. Redução de custo, consequentemente também a redução de mão de obra, e também você vai evitar de ter espaços com produção zero de pasto dentro da sua propriedade. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Agora é o momento de começar o planejamento das pastagens. Então veja as opções de pastagem que você tem na sua região, procure por propriedades que já têm pastos implantados, vá lá, conheça os pastos, né? Analise qual pasto é mais indicado para sua propriedade, converse com profissionais que podem auxiliar você e procure implementar na sua pastagem, na sua propriedade uma pastagem perene que com certeza vai trazer ótimos resultados para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver dúvidas, sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente lê todos os seus comentários e muitos deles servem como base para os vídeos que a gente faz aqui no canal. Um abraço para você e fique ligado aqui no nosso canal para mais vídeos que vão ajudar você, amigo produtor, a melhorar cada vez mais a sua propriedade.